Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais tipos de papel eu uso para estudar matemática e também qual tipo de papel eu jamais usaria. Então, eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, você já sabe que para estudar matemática tem que ser um estudo um pouco mais ativo. Não basta somente pegar um livro e abrir o livro e ficar lendo na cama antes de dormir. Você não vai aprender matemática desse jeito. Para estudar matemática e aprender, você tem que fazer um estudo muito mais ativo. E para isso você precisa de papel e caneta. Por isso que matemática é chamada de a ciência mais barata, porque para fazer matemática você só precisa de papel e caneta. Então vamos começar. O primeiro tipo de papel, esse está sempre comigo e é o que eu mais tenho, é a folha A4 destacada sem pauta. Nesse papel, ele é muito bom para você porque ele te dá uma coisa que é liberdade. Você não precisa ter todos os papéis em ordem. Se eles estivessem grudados, você teria que seguir uma ordem. Aqui eu posso ter vários papéis espalhados pela mesa. E por não ter pautas, eu consigo escrever coisas da maneira que estão vindo na minha cabeça. Então, sei lá, eu lembrei que o C é maior do que zero, eu coloco aqui do ladinho, circulo e tal. Então, nesse papel, todos os meus pensamentos da forma mais bagunçada possível, da forma que eles aparecem na minha mente. E ele está sempre comigo quando eu começo a estudar. Então, se eu estou estudando um livro, por exemplo, esse aqui, eu fico com ele aberto na minha mesa e eu vou lendo e ao mesmo tempo anotando os meus pensamentos numa folha dessa. Até que começa organizadinho, começa bonitinho, mas aí vai passando o tempo e os pensamentos vão ficando mais bagunçados e a folha reflete os pensamentos. Então, é importante sempre ter esse papel. Durante a graduação, eu comprava aquelas resmas de papel com 500 folhas e usava todinhas em, sei lá, 8 meses, 1 ano. Então, é muito importante você ter esse papel. Ele é o seu primeiro tipo de papel que você tem que usar quando você está estudando matemática, por esses dois motivos. Ele é destacável e você tem muita liberdade com ele. Então, sempre tenha folhas A4. Outro tipo de papel muito bom para se ter é esse aqui. Ele é igual ao papel A4, só sem pautas, né? Só que as folhas estão todas grudadas. Qual é a diferença? É que aqui você consegue organizar os seus pensamentos. Então você pega tudo que você estudou no livro, você pega tudo que você anotou na sua folha 4 e você organiza os pensamentos de uma maneira bem concisa, coloca só o necessário. Muita gente prefere não deixar as notas finais num caderninho desse, mas prefere usar um overleaf ou LaTeX e não tem problema, é só que demora um pouco mais, né? E quando você está escrevendo, você continua treinando o seu cérebro para lembrar daquilo. Então, eu recomendo muito você ter vários desses aqui, porque aí você sempre faz as suas anotações e elas são bem mais concisas e você consegue guardar e você dificilmente perde. Diferente de um papel desse aqui, a chance de você perder é bem grande. Então, recomendo você ter esse tipo de papel também. Muito bom. O terceiro não é bem um papel, é mais meio que um adesivo ou... não sei como funciona. Mas você consegue perceber que ele é um pouco brilhoso? Eu costumava ter esses tipos de papel aqui colado na minha mesa. Então, se eu mostrar aqui para vocês, você percebe que ele é meio que um adesivozinho e aí eu conseguia grudar ele na minha mesa. Nessa mesa aqui não tem nenhum grudado porque essa mesa não é minha, então eu não posso fazer isso. Mas eu tinha esses papéis grudados na minha mesa, eu tinha 2, eu acho que era assim, no modo paisagem. E ele é muito bom se você tem esse tipo de caneta aqui, ó. Você pode escrever uma conta nesse papel e apagar imediatamente. É como se fosse um quadro mesmo, só que ele é menor e você pode ter ele na sua mesa, então você consegue fazer ele mais rapidamente. Qual é a vantagem? É que às vezes você precisa fazer uma continha rápida que você não quer escrever num pedaço de papel, você não tem papel por perto, ou é só uma coisa que você quer lembrar depois, e aí você pode usar esse papel aqui para rapidinho anotar alguma coisa que você quer lembrar depois, ou alguma coisa assim. E aí você pode apagar, porque aquilo não precisa ficar guardado em nenhum lugar. Então é muito bom ter esse tipo de papel, até se você quer colocar a sua lista de afazeres nele, eu costumava fazer isso, é excelente.
Se você tem como conseguir esse aqui, recomendo muito. E se você tem um quadro também, um quadro é imprescindível para você continuar estudando matemática. Mas se você não tem um quadro, esse papelzinho aqui vai te ajudar bastante. E junto com ele, é claro, você precisa de uma caneta. Além desses três que eu já mostrei, a gente tem esse tipo de papel aqui. Ele, se você consegue perceber, ele tem um quadriculadozinho. E eu gosto muito de usar esse tipo de papel para fazer exercícios e problemas. Então você consegue ver aqui, eu tenho bastante deles. Eu não lembro mais ou menos quantos tem aqui, mas são vários. E tudo isso aqui foi para estudar um único assunto, que foi esse livro aqui. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. É o livro do Boyce de Prima. Eu acho que tem ele em português também. É um livro bem grande e fala sobre equações diferenciais, tanto ordinárias quanto parciais, e dá uma pitadinha de sistemas dinâmicos também. E meu objetivo era resolver todos os exercícios desse livro. Para isso eu usei essas folhinhas de papel, então você tem aqui a solução de, não vou dizer todos, mas 95% dos problemas. E a principal vantagem desse papel é que, no caso desse livro, eu tinha que fazer muitos desenhos, especialmente na parte que envolvia sistemas dinâmicos, para estudar estabilidade e tudo mais. E é muito bom você ter a guiazinha aqui para você fazer seus desenhos dos quadriculados. E não é tão forte, você vê que ela é um pouco apagada, então, mesmo escrevendo de lápis, ainda fica bonito. Então, se você quer pegar um livro para resolver todos os exercícios dele, eu recomendo demais você pegar esses papéis quadriculados. Vale muito a pena. E aí depois você pode ficar igual eu, com essa pequena coleção de exercícios resolvidos. Agora que eu estou me mudando, eu não sei o que eu vou fazer com isso, então vamos ver. E agora o papel que eu não recomendo você usar. Eu acho que não tem nenhuma utilidade se você estuda matemática. É esse tipo de papel aqui. Papel com pauta, num caderno. Eu tinha muitos colegas na graduação que anotavam as coisas da aula nesse tipo de caderno aqui. E eu não conseguia entender, porque esse papel tem tudo o que você não precisa, que as folhas são grudadas, então se você está usando ele para colocar seus pensamentos e estudar alguma coisa, você está limitado. E outra coisa é a pauta. A pauta em si atrapalha. Meu professor de análise real costumava dizer que a maior diferença entre papel com pauta e papel sem pauta é a liberdade. E se você estuda matemática e você precisa ser criativo para resolver algum problema, ter pautas vai tirar a sua criatividade, vai tirar a sua liberdade, porque você vai estar sempre preocupado em escrever na linha. E além disso, é feio na anotação. Consegue perceber aqui, ó? Às vezes você precisa colocar um índice na sua sequência, e então você precisa deixar sempre uma linha vazia, porque senão fica tudo muito apertado. E em si, não é bonito. Dá pra ver que eu costumo escrever de lapiseira. Não fica muito bonito as coisas, fica tudo meio bagunçado. E, sinceramente, olhando isso aqui, não me dá nem vontade de ler o que está escrito aqui. Muito diferente de algo que é escrito num papel como esse aqui, onde fica extremamente mais organizado e muito mais bonitos. Então é isso, pessoal. Recomendo você usar papel sem pauta e destacado para suas primeiras anotações quando você está estudando. Organiza tudo num caderninho desse aqui, sem pauta. Usa esses quadriculados para resolver exercícios. Se você tiver um desse aqui para você colar em algum lugar, excelente, recomendo demais. E não tem nenhuma necessidade para você ter papel com pauta. É isso.